As tabelas a serem criadas devem primeiro ser pensadas e feito o seu rascunho. Por isso, já tenho aqui o planeamento da minha primeira tabela. Será a tabela cães e trestes campos. Há duas formas de se criar uma tabela no Access. Ao clicar em Create, temos Table e Table Design. Ao clicar em Table, o Access vai automaticamente para a Datasheet View. Esta vista serve para inserir dados na tabela. Para quem não está familiarizado com o Access, é preferível começar por desenhar a tabela na Design View e só depois de ter a tabela definida, começar a colocar dados na Datasheet View. Por isso, vamos aqui e vamos fechar esta tabela. Então, para criar uma base de dados, recomendo vir a Create e depois Table Design. Esta é a vista de Design. É aqui que especificamos os campos antes de começar a inserir dados na tabela. Este é um dos grandes benefícios do Access. É especificar a estrutura da tabela, definindo regras e forçando os dados a cumprir aquelas regras. Ao contrário do Excel, que permite escrever qualquer coisa em qualquer lado, no Access temos controle completo da informação a colocar num determinado campo. Podemos ver que tem aqui 3 colunas. A primeira serve para especificar o nome do campo, a segunda para definir o tipo de dados a ser comportado naquele campo e a terceira serve para colocar uma descrição se o utilizador assim o entender. A descrição, no entanto, é opcional. Então vamos começar a colocar os campos. Primeiro será o nome, com a primeira letra maiúscula. Também a inicial da segunda palavra, se esta houver, coloco em maiúscula. Entre as palavras, coloco também um underscore. Este é o meu estilo, mas outras formas de escrever os campos são usadas. Por exemplo, só com letras minúsculas ou sem um underscore. O problema de se colocar espaços surge mais à frente, quando se pretende executar comandos SQL. Por isso, escolhe-se um dos métodos de nomenclatura e aplica-se a todos os campos. É importante manter a coerência. De seguida, vamos definir o tipo de dados que o campo nome pode conter. Se clicarmos aqui, vamos ver a lista de todos os tipos de dados que o Access permite definir. O primeiro que aqui aparece é o texto. Em princípio, será o tipo de dados mais utilizado, porque permite todos os caracteres entre A e Z, números de 0 a 9 e todos os outros caracteres imprimíveis. Este tipo de dados permite escrever até 255 caracteres de informação. O próximo tipo de dados é memo, que é o mesmo que texto, mas permite escrever informação até 65.000 caracteres. O memo também permite texto formatado. Por isso, se uma pessoa quiser texto em itálico, em negrito ou mesmo em diferentes cores, pode-se usar o memo. Não se deve usar o memo em tudo, pois faltam-lhe algumas funcionalidades que são típicas do tipo de dados texto. Por isso, para pequenas quantidades de informação, usar o texto. Para grandes quantidades de informação, usar o memo. O próximo, number, permite números inteiros, decimais. Com o number pode-se efetuar cálculos, como a média, a soma de um conjunto de números. O próximo é datetime. Aqui podemos armazenar uma data, ou tempo, ou ambos. De seguida aparece currency, que é moeda. Por isso, aqui podemos armazenar números, mas otimizado para o formato monetário. A seguida, temos yes/no, que armazena o verdadeiro ou falso. Pode ser chamado yes/no, true/false, on/off. Todos estes são chamados de valores booleanos.
O seguinte é AutoNumber, que é muito importante por ser um número incrementável. Ele começa em 1 e por cada linha que é inserida, ele automaticamente incrementa e insere na tabela. Isto será usado para identificar cada tuple de uma tabela. O próximo é Only Object, isto é, Object Linking and Embedding, ou seja, vinculação e incorporação de objetos. Com isto podemos incorporar imagens, documentos, vídeos, qualquer ficheiro que possa ser copiado e colado. Semelhante aos Only Objects, temos o Attachment, com o qual também podemos armazenar qualquer tipo de ficheiros. Neste caso, temos várias vantagens, como por exemplo, os anexos poderem ser comprimidos para economizar espaço na base de dados. O Hyperlink, tal como o nome indica, serve para guardar links para páginas web, ou então para endereços de e-mail. Calculated serve para guardar o resultado de um cálculo entre outros campos. Por exemplo, se tivermos o lucro, este poderá ser definido como calculated e corresponder a preço-venda menos custo unitário. Não recomendo o uso deste tipo de dados, porque os cálculos necessários podem perfeitamente ser efetuados em queries, como vamos ver na próxima matéria. Finalmente, temos o Lookup Wizard, assistente de pesquisa, que procura valores de outras tabelas. Agora que sabemos quais os tipos de dados e a que correspondem, é fácil saber qual o adequado para cada campo. Este primeiro é fácil. Para o nome, será usado o texto. Agora, pode-se adicionar uma descrição, se for necessário, mas não é obrigatório. Pode-se escrever, por exemplo, este é o nome dos cães do canil, que poderá ajudar alguém que não conhece a base de dados. A descrição irá aparecer na barra de estado quando se estiver a usar esse campo num formulário. Estou a usar apenas um campo para o nome, porque normalmente os cães só têm um nome. Mas no caso de uma pessoa, convém usar dois campos, um para o primeiro nome e outro para o último nome. Pode-se criar todos os campos que se queira mediante aquilo que acho que é preciso. Não esquecer de fazer antes o planeamento da base de dados. Continuando, vamos para o segundo campo. Colocamos a data de nascimento, que é date time. Vamos colocar um campo ativo, que será yes, no. Isto vai servir para sabermos se o cão está no momento no canil ou se não está. Podemos explicar isso aqui na descrição. O próximo campo será foto, onde armazenaremos uma foto de cada cão quando chega ao canil, ou uma foto atualizada. Por isso, usa-se attachment, porque relativamente aos Only Objects têm várias vantagens, como já foi referido. Por último, uma data de chegada, que será date time, e alocará o dia ou o tempo, ou então o dia e tempo em que o cão chegou ao canil. Por exemplo, isto poderá conter a informação 21 de janeiro de 2013, ou então 12h40 aos 30 segundos, ou então 21 de janeiro de 2013 às 12h40 e 30 segundos. É de referir que em data-tempo, o tempo é dado através de horas, minutos e segundos. Ainda não temos um campo que identifique unicamente um cão. Para isso, vamos criar um campo AutoNumber. Em cada tabela apenas se pode utilizar um campo que seja AutoNumber. Se o utilizador criar mais do que um AutoNumber, é dada a indicação do Access que não se pode criar um segundo AutoNumber.
Vamos lhe chamar ID_cão. Este campo vai servir para identificar cada um dos tuplos da tabela. Por exemplo, pode haver 2 cães da mesma raça com o mesmo nome. O que os vai distinguir vai ser a sua identificação. O ID nunca altera e o Access vai sempre manter a lista para nós. O primeiro cão é sempre o número 1. A partir daí vai incrementando sempre 1 em cada linha que se adiciona. Portanto, o primeiro cão é 1, o segundo é 2 e por aí fora. Cada uma das tabelas da base de dados deverá ter um ID para identificar cada tuplo nela inserido. Normalmente eu coloco os IDs no topo da tabela, por isso vamos mover o campo. Clicamos neste quadrado do lado esquerdo e trazemos para o topo da tabela. Neste momento temos a tabela pronta, por isso podemos guardar. Aparece uma caixa de diálogo a pedir o nome para a tabela. Vou-lhe chamar cães_t. _t para quê? Para diferenciar de queries, relatórios, formulários. Uma query relativa aos cães seria cães_q e por aí fora. Escolhemos o nome e aparece-nos esta mensagem. Diz-nos que não temos uma primary key, uma chave primária definida. Ora, o que é uma primary key? É um valor único que diferencia os diferentes tuplos da tabela. Identifica cada um dos tuplos. Ora, nós já definimos isso, é o nosso ID_cão. Só que não demos a indicação ao Access que essa é a nossa chave primária para esta tabela. Para definirmos um campo com chave primária, é só clicar aqui em Primary Key. Neste momento vou simplesmente dizer que sim para o Access me identificar qual é o autonumber e colocá-lo como chave primária. Ele faz isso automaticamente. Foi por isso que ele apenas deixa um autonumber. É por isso que ele não permite mais do que um. Agora podemos ver aqui a chave a identificar que aquele campo é a chave primária. Agora, com a tabela guardada, podemos ver que ela aparece aqui no painel de navegação.